Graças e paz abençoados, glória a Deus pela vida de vocês. Meu nome é Maria, amém? Abençoados, cheguei da feira agora, hein? Cheguei da feira, abençoados. Enquanto eu fui e voltei, o meu Senhor foi conversando comigo, amém? Então, eu vou ministrar aqui, abençoado, amém? Eu vou ministrar aqui a minha conversa com o meu Senhor. O meu Senhor, abençoado. É preciso nos considerar como dispenseiros do reino de Deus. Amém, abençoado? É preciso considerar. Amém? É preciso considerar, abençoado. 2 Coríntios 2. 2 Coríntios 3, verso 6. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, ele nos fez também capazes de sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito é que vive e fica. Amém? O Espírito é que vive e fica. Amém, abençoados? Então a palavra de Deus, ela é viva, poderosa e eficaz. A gente ouve e é ela que fica. Por quê? Porque é a palavra do Espírito. Amém, abençoado? Já chamando vocês aí para o Ministério Graça e Apostolado, amém? Às 18 horas temos culto ao vivo, amém, abençoados? Com um mestre, com um apóstolo, com um pastor, com um evangelista, com um profeta. Excelentes revelações a gente tem no Ministério Graça e Apostolado, abençoado? Revelações essas que vocês nunca ouviram, amém? Então, a palavra aqui, o Espírito Santo. Vamos comecinho, abençoado. Uma palavra. Vamos à primeira palavra que o Espírito Santo me deu na semana. Não hoje, mas na semana. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Fui na feira, voltei com a palavra, abençoado. E aí, abençoado, eu como dispenseira do reino de Deus, né? Não posso ter timidez. Nesse reino não há timidez, abençoado. Nesse reino há ousadia de falar. Nesse reino há ousadia. Não há timidez, abençoado. Amém? Quem é tímido não entra no reino de Deus. Amém? 2 Coríntios. 1 Coríntios 11, verso 1. Amém? 1 Coríntios 11, verso 1. Ele me deu esta palavra, então é esta mesmo que eu vou falar a vocês. 1 Coríntios 11, verso 1. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu também fui de Cristo. Então, abençoado, se ele disse: sede meus imitadores, como eu fui de Cristo, eu imito o apóstolo Marcos Gomes. Marcos Gomes imita Paulo. Paulo não está mais aqui para ditar para a gente a graça de Deus, abençoado. Mas levantou um homem de Deus, o apóstolo Marcos Gomes. Amém, abençoado? Então, eu imito o profeta imita Paulo, Paulo imitou o profeta Jesus Cristo. Amém, abençoado? O ressuscitado. Atos 9. Paulo teve uma conversão ao Espírito Santo. Paulo teve uma conversão. Cláudia Hoffmann. Pastora Cláudia, um abraço, amor. Então, abençoado, Paulo teve uma conversão no caminho de Damasco. Assim, todos que estiverem nesse ministério, vai haver uma conversão. Eu não tenho dúvida disto. Eu não tenho dúvida disto, abençoado, amém? Por quê? Porque nós não queremos por vista, nós vivemos por fé, amém? Eu não tenho dúvida que quem tiver neste caminho, ouvindo o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo não está mais aqui, abençoado, ouvindo o Ministério Graça e Apostolado, amém, abençoado? Vai haver uma conversão, mas é preciso imitar ao apóstolo Paulo. Sede meus imitadores, como também eu fui de Cristo. Imagine ser imitador de Paulo como ele foi de Cristo. Paulo, imitador de Cristo. Paulo não imitou qualquer pessoa. Paulo imitou a Jesus Cristo. Paulo não imitou a qualquer homem.
Alô, abençoado. Paulo não imitou a qualquer homem. Paulo imitou a Jesus Cristo. Amém, abençoado? Presta atenção nessa palavra, hein, abençoado? Presta atenção nessa palavra, hein? Segunda palavra do dia. Segunda palavra do dia. É esta aqui, abençoado. 2 Coríntios 4, verso 16. 2 Coríntios 4, verso 16. 2 Coríntios 4, verso 16. 2 Coríntios 4, versículo 16. Por isso, olha o apóstolo Paulo nos ensinando. Por isso, 2 Coríntios 4, verso 16. Por isso, não desfalecemos. Ah, essa palavra é como um bálsamo para mim, abençoada. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior, o homem exterior é isto aqui que você está vendo. O homem interior é o nosso espírito. Amém, abençoado? 2 Coríntios 4, verso 16. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O que é que vai nos renovar de dia em dia, abençoado? A palavra. Em Mateus 4, Jesus venceu sua carne, venceu o abençoado, e no final ele foi servido pelos anjos. Jesus, ele citou a palavra, nós devemos citar a palavra, abençoada, amém? Então, por isso que quando ele cita a palavra dele para mim, eu venho aqui e eu preciso citar, eu preciso falar, eu preciso ouvir, eu preciso... Vocês entendem, abençoado, isso? Então, por isso, não desfalecemos. Ah, hoje eu não vou ouvir, não. Não desfalecemos. Para que você não desfaleça no seu dia a dia, você vai precisar de ouvir a palavra. A palavra de quem? De Cristo, que veio até o ministro Paulo. Amém? Então, é preciso ser imitador daqueles que não desfalecem. Amém, abençoado? Jesus não desfaleceu, abençoado. Jesus morreu e ressuscitou e não desfaleceu. E por amor a nós, pagou a nossa dívida. Já vou para lá já, nessa parte. Amém, abençoado? Então, Jesus não desfaleceu. Os ministros não podem desfalecer. Os ministros vivem por fé. Os ministros vivem por fé, crendo que algo grandioso vai acontecer. Amém, abençoado? Por isso não desfalecemos em nada. No nosso dia a dia não devemos desfalecer. Não vou ouvir a palavra hoje não. Vamos ouvir, abençoado, porque nós vamos precisar dela no nosso dia a dia. Amém? Por isso não desfalecemos. O que foi desfalecido, abençoado? O Espírito Santo estava conversando comigo hoje. Enquanto eu fui na feira e voltei, ele foi conversando comigo. Amém? Então, abençoado, no meu carro, tal. E aí, abençoado, eu falei, não. O que desfaleceu foi o Velho Testamento. O que desfaleceu foi aquele ministério de condenação, não é? Agora, nós não devemos desfalecer, porque nós estamos na nova aliança, abençoado. O que desfaleceu foi um ministério de Moisés, o ministério da morte, 2 Coríntios 3, não foi que nós já lemos aí outros dias? 2 Coríntios 3, não é? Então agora nós estamos num ministério que é muito mais excelente, abençoado. Olha lá. E se o ministério de condenação foi glorioso, esse ministério desfaleceu, esse ministério acabou. Assim o Espírito Santo veio dizendo para mim. Então não desfalecemos, abençoado. Enquanto o nosso interior, ele tem que estar com a palavra de Deus. Ainda que o homem exterior se corrompa, ainda que o homem exterior desfaleça. Amém, abençoado? Mas contudo nós estamos nas escrituras, contudo nós estamos com a palavra de Deus, contudo nós estamos com a palavra de Deus. O que desfez, abençoado, o que desfaleceu, o que morreu foi o ministério da condenação. Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, que é esse ministério de Cristo. Amém? Dito pelo apóstolo Paulo. Por isso nós devemos imitar ao apóstolo Paulo, abençoado. Se o ministério de condenação, esse desfaleceu, esse acabou, abençoado.
Mas nós não desfalecemos em pregar esta palavra. Contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Amém, abençoado? Então, isto é a palavra de 2 Coríntios 3, verso 9. Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Muito mais excederá em glória quando alguém ouve o apóstolo Paulo. Muito mais excederá em glória quando alguém escuta o apóstolo Paulo. Por isso que Paulo diz: escutai a mim. Então, muito mais glorioso será quem imita ao apóstolo Paulo. Amém, abençoado? Então, esta é a palavra. E o Espírito Santo, ele veio me explicando. Tudo fica muito fácil quando o Espírito Santo explica as coisas pra gente, abençoado. Quando o Espírito Santo dá a palavra, quando o Espírito Santo vai conversando, quando o Espírito Santo vai nos ensinando. Por isso que o Espírito Santo vos ensinará toda a verdade. O Espírito Santo dirige a palavra dele. O Espírito Santo, abençoado, nos ensina toda a verdade. Amém, abençoado? Então, esta é a palavra que o Espírito Santo me deu e veio me ensinando, veio me ajudando. O Espírito Santo veio me ajudando, abençoado, no dia a dia. Por isso, eis-me aqui para falar a palavra dele. Amém, abençoado? Então, a ninguém devais nada, abençoado. Foi a outra palavra que o Espírito Santo me deu. E lá na feira eu ditei para um rapaz. E nessa de comprar fruta, e nessa de comprar verdura. E aí a gente vai conversando e não sei o que, pipipi, maquininha vai passando um cartãozinho. E aí a gente vai conversando, né? Os homens da feira gritando e a Maria fazendo a feira. E aí o Espírito Santo me deu a palavra. Mais uma. Isso tudo hoje, hein, abençoado? A ninguém devais nada. Porque Jesus não devia nada, abençoado, e pagou um preço por nós, não é? Por isso nós somos comprados por bom preço, porque Jesus pagou um bom preço por nós. Amém, abençoado? Então, a ninguém devais nada. Romanos, é legal, abençoado. É legal dispensar as verdades que Cristo fala. Não há erro. É legal dispensar. É legal dispensar aquilo que o próprio Deus fala conosco. Amém? Romanos 13, verso 8. Romanos 13, verso 8. A palavra que veio lá pro rapaz da feira, não é? Eu tava na banca comprando um abacaxi. Abacaxi. E aí, conversa vai, conversa vem, e aí ele falou lá algumas palavras e a minha mente de Cristo ativou e eu disse a ele: a ninguém devais nada, abençoado. Aí eu resolvi trazer aqui, amém? Então a gente não ministra só aqui, abençoado, a gente ministra na rua também. E aí quem recebe, recebe, dá um glória a Deus, né? O rapaz também, depois que ficou lá olhando o meu carro lá, né? Eu dei lá uns trocadinhos, ficou olhando lá meu carro e tal, e ele disse, né? Pra mim, né? Se não tiver, não precisa dar nada não, amém? E eu disse pra ele, né? O Senhor vai abençoar você, abençoado nesse seu trabalho que vem das tuas mãos. E aí a gente vai citando a palavra abençoada, aquilo que a gente já aprendeu, não é? No finalzinho, esse rapaz que estava olhando o meu carro, e enquanto depois eu voltei, né, da feira, e aí eu tinha uns trocadinhos, dei lá para ele, né, abençoado. E aí, irmãos, é assim, a gente vai citando a palavra aqui, a palavra ali, e a gente é ministro de Cristo, então a gente tem que citar a palavra em qualquer lugar. E aí, quando eu dei lá os trocadinhos para ele, né, que ele tava lá ganhando o pão dele, né, abençoados. Então, irmãos, o que eu disse para ele? Ele disse para mim: ai, Deus abençoe a senhora. Eu disse: se você sabia que nós já estamos abençoados em Cristo Jesus? Ele diz: olha, glória a Deus por essa palavra. Ele falou: é legal, né? Eu sei de onde eu vim. Então, provavelmente também ele deve servir a Deus, não sei aonde, mas enfim, não acrescentei muito e fui embora. Então, é assim que a gente vive. É assim que a gente vive. Sempre citando a palavra para nós mesmos e para outrem também. Amém, abençoado? Sempre citando a palavra. Aquilo que nós aprendemos é aquilo que nós vamos ministrar lá fora. Nem a mais e nem a menos, abençoado. Amém? A ninguém devais nada. Romanos 13, verso 8. Romanos 13, verso 8. Jesus não devia nada a ninguém. No entanto,
pagou um preço por nós. Amém, abençoado? Vamos lá. Romanos 13, já estou terminando. Romanos 13. Romanos 13. Romanos 13, verso 8. Romanos 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma. Isto na terra, né? Porque no céu nós não devemos, não precisam ficar fazendo sacrifícios. Não precisam, porque Jesus pagou um preço, como eu disse. Amém? Nós não devemos nada a Deus, a não ser falar a palavra dele, a não ser glorificar o nome dele, a não ser falar o nome dele, a não ser falar dele, a não ser dizer que ele é tudo e em todos. Por isso, o nome de Jesus Cristo abençoado, este sim deve ser exaltado. Amém? Romanos 13, esse sim deve ser amado por nós. Amém? Romanos 13, verso 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo cumpre toda a lei. Que palavra, hein, abençoado? Lá na feira o Espírito Santo me deu essa palavra e eu citei para aquele homem da feira. Amém, abençoado? Então, Romanos 13, para a gente terminar. Romanos 13. Romanos 13, verso 8. A ninguém devais coisa alguma. Pague o que você deve, abençoado. Amém? Fique livre de dívida. Alô, abençoado. Fique livre de dívida, abençoado. Amém? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo cumpriu toda a lei. Não deve nada a ninguém, abençoado, a não ser o amor. Quando você tratar um irmão com muito amor, porque você gosta muito, você trate o outro também. Aquilo que você fazer para um irmão, você faça para o outro também. Amém, abençoado? Porque Cristo, essa foi uma palavra que o Espírito Santo me deu essa semana também. Porque o Senhor, ele não fez acepção de pessoas. Então nós também não devemos fazer a acepção de pessoas. Cristo, para salvar, ele não fez acepção dos seus filhos. Esse aqui é bonitinho, esse aqui é feinho, esse aqui é pretinho, esse aqui é magrinho, esse aqui me louva mais, esse aqui nem tanto. Cristo não olhou assim. Quem olha assim é o homem abençoado. Então, Cristo nos deu a sua graça por amor, por graça. Amém? Cristo não nos olhou segundo a carne. Amém, abençoado? Cristo não fez acepção dos seus filhos. Então, quando nós fazemos para aquele o melhor, também nós temos que fazer para este. Independente de quem seja, abençoado. Quer tratar bem? Trate bem aquele e trate bem este. Ah, eu pensei que fosse. Pensou que fosse o quê? E quem? Trate bem como você gostaria de ser tratado. Trate o seu próximo como você gostaria de ser tratado. A ninguém devais nada, a não ser o amor. Amém, abençoada? Então, esta aí é a palavra, não é? Que o Espírito Santo me disse aí esta semana. Não faz acepção de pessoas, não. Amém, abençoado? Então, ali tá em Atos essa palavra, olha. Atos 10. Atos 10, a gente já vai terminar. João entrou agora, não é? João, pastora Cláudia é nós, hein? No evento do dia 22 e 23 de março, hein? João aparece por lá, hein, João Batista? João Batista. É Atos 10. Atos 10. Atos 10. Atos 10, olha lá, ó, 34. Atos 10, verso 34. Abrindo Pedro a boca, disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz, abençoada, então nós devemos imitar a quem? A Cristo. Porque Deus não faz acepção de pessoas, então nós também não devemos fazer. Aquele ali eu trato melhor, esse aqui não, aquele ali eu faço melhor, para esse daqui eu vou fazer mais ou menos. Não, e eu recebo essa palavra, viu, abençoado?
Eu recebo essa palavra, amém? Então não tem essa, abençoado, você faz para um filho melhor, você não faz para o outro melhor, você tem que fazer igualmente, ou você faz para aquele da rua, ou você faz, né, para os de dentro da sua casa, você tem que fazer o melhor, abençoado, o melhor. Deus não fez acepção de pessoas, então assim também nós devemos imitar a Cristo, nós devemos imitar a Deus, amém? Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, se Deus não fez, nós também não vamos fazer. Então, que fique aqui esta lição para nós hoje. Amém, abençoado? Maria, qual é a palavra? A palavra é essa, abençoado. A ninguém devais nada a não ser o amor. Maria, qual é a palavra de hoje? 2 Coríntios 4, verso 16. Ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, não desfalecemos. Tá claro, abençoado? Tá claro, abençoado? 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 4, verso 16. Por isso, né? Não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O interior, contudo, se renova de dia em dia com a palavra da graça de Deus. Rosália, um abraço, irmão. MGA à noite, hein? Às 18 horas. Culto às 18 horas. Então, abençoado, não desfalecemos. Não desfalecemos quando haver um ente querido, não é, abençoado? Não desfalecendo. A palavra é essa, Rosália, não é? 2 Coríntios, né? 4, verso 16. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia com a palavra que está sendo jorrada hoje, neste domingo. Amém, abençoado? Então, para terminar, eu vou terminar em Colossenses. A ninguém nessa terra, para você reinar em vida abençoada, a ninguém nessa terra devais nada. Pague o que deve, porque Cristo pagou a dívida, amém? Em termos celestiais. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, amém? Espero que vocês entendam isso daí, abençoado. Colossenses 2. Colossenses 2. Colossenses 2. Para mim ficar tranquila e começar o meu domingo, não é? Agora tem serviço, abençoado, mas eis-me aqui. Colossenses 2. Há tempo para todas as coisas. Em Facebook, Maria, eu coloquei lá. Há tempo para todas as coisas. Um texto que eu amo, né? Eclesiastes 3. Há tempo, abençoado, de ouvir a palavra. Há tempo de ir para a igreja. Há tempo de fazer o serviço de casa. Há tempo para dar atenção aos filhos. Há tempo para dar atenção à mãe. Há tempo para dar atenção ao marido. Há tempo para dar atenção a Cristo, abençoado. Há tempo para todas as coisas. Pense nisso, abençoado. Colossenses 2. Colossenses 2. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando todos os nossos delitos. Verso 14, havendo riscado o escrito de dívida, a dívida era o pecado de Adão. Vê como nós já mudamos de assunto? Aqui está o amor abençoado de Deus por nós. Por isso, a ninguém devais nada a não ser o amor pelo próximo e o amor por Cristo. Amém, abençoado? Colossenses 2, 14, havendo riscado o escrito de dívida. Vê que essa aqui é uma outra dívida. Lá, Paulo, em Romanos 13, 8, né? Fala de coisas da terra. Aqui já é coisas do céu. Lelê, um abraço, minha amiga lindona. Te amo em Cristo Jesus. Então, abençoado, vocês vê que aqui em Colossenses 2, verso 14, já é um outro assunto, abençoado. Amém? Já é um outro assunto. Colossenses, nós vamos terminar aqui. Amém? Colossenses 2, verso 14. Havendo riscado o escrito de dívida,
havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando na cruz. Então Cristo pagou essa dívida para que nós não pagássemos. Isto aqui é em termos celestiais. O pecado que Adão cometeu um pecado, sujou o nosso espírito, mas Cristo limpou o nosso espírito. Amém? Então a ninguém devais nada, abençoado. Muito menos, se você não pode dever nada ao seu próximo, imagine a Cristo. Então nós não devemos nada a não ser amar o Senhor, falar dele, amar ele, glorificar o nome dele, falar tudo e todas as coisas que ele fez. Tudo está consumado. Foi o que eu preguei no Ministério Graça Apostolado. Amém? Isto aqui é uma das coisas que está consumado, irreversível, irrevogável. O homem pode falar qualquer coisa o homem pode falar e pode fazer. Pode fazer, abençoado. Eu estou fazendo porque Cristo pagou a minha dívida, mas eu tenho que fazer, senão eu perco a minha salvação se eu não fizer. Está indouto. Não recebeu a graça de Deus. Então isso aqui é uma das coisas que está consumado. Amém, abençoado? Então o ministério que era glorioso, esse desfaleceu, este acabou. Agora nós estamos em um ministério mais excelente. Imitem ao apóstolo Paulo. Fale o que o apóstolo Paulo falou e vamos prosseguindo para a perfeição no nosso dia a dia, regozijando na palavra, que nós vamos ser mais que vencedores. Eu, Maria, eu sei o que eu falo, abençoado. Então eu recebi esse ministério, por isso mesmo eu louvo a Deus, falo dele, porque muita gente não conhece este ministério. Mas aqui está sendo dito e jorrado a palavra que você nunca mais vai esquecer. Isso vai te fortalecer no seu dia a dia. Caminhar com Cristo, caminhar com a palavra, não ser indouto. Para quando chegar lá fora, abençoado, você tem algo para falar para o seu irmão, ou você recebe primeiro. Amém, abençoado? Primeiro você recebe, porque ninguém pode dar aquilo que não recebe. Ninguém pode dar aquilo que não recebe. Se eu estou dando é porque eu estou recebendo de Cristo. Colossenses 2, verso 14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, não há mais. Cristo pagou. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando na cruz. Isso é uma das coisas que está consumado. Pegou o pecado e cravou na cruz. Pegou nossos pecados. Pegou o pecado de Hebreus 2, de Hebreus 9, verso 26. Aniquilou. Pegou todas as nossas transgressões. Aniquilou. Acabou. Levou no madeiro. Quantos pecados nós temos, abençoado? Então Paulo disse, não olhei segundo a carne, e as pessoas não conseguem entender isto. Quantos nós temos? Tenho nenhum. Então aos poucos, não precisa ser de uma vez, o Espírito Santo vos guiará, o Espírito Santo vos ensinará. Amém, abençoado? Hoje eu estava assistindo a missa pela manhã, missa do Padre Marcelo, amém? Deixa eu deixar só esse finalzinho aqui, abençoado, amém? Irmãos em Cristo, mas irmãos que ainda se dizem pecador, porque ali, abençoado, irmãos em Cristo, não temos nada contra as pessoas, abençoado, também não queremos tirar as pessoas de suas igrejas, porque quem faz isso é o Espírito Santo, não é nós, amém? Mas pessoas indoutas que ainda não recebeu, quando vocês estiverem ouvindo lá e ouvindo cá, vocês vão observar que Cristo aniquilou o pecado. O pecado era a transgressão de Adão. O pecado foi o que trouxe a condenação. Paulo, ele diz lá em Romanos 8, verso 1, não há nenhuma condenação em nós. Então, os nossos irmãos católicos não temos nada contra os irmãos. Amém? Eu assistindo a missa, hein, de manhã. E minha mente de Cristo ativando. Olha como... E tanta gente lá sem saber da palavra, da graça de Deus, abençoado. Não, abençoado, não fique com raiva de nós, abençoado, amém? Não fique.
Eu olhando e eu assistindo, eu Maria assistindo de manhã, hoje, domingo. Quantas pessoas estão sem saber deste mistério que é o que Cristo fez, aniquilou o pecado, remiu todos os nossos pecados. Eu ouvi uma frase no Facebook hoje assim, abençoado. Então o João, ele disse, não é? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apontou para Jesus. Eu achei isso fantástico, abençoado. Eu ouvi uma frase aí dos ministros aí, de Nós em Graça aí, no Facebook. Então, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João mentiu. Então, Cristo não tirou o pecado do mundo? Não está escrito, abençoado, em Hebreus 9, verso 26? Que ele aniquilou, ele morreu e ele aniquilou e ele tirou o pecado do mundo. Se ele tirou, abençoado, ele tirou. É essa a nossa confissão de fé. É isso que os nossos irmãos católicos e pentecostais não conseguem entender. Hebreus 9, verso 26. Ele tirou, por isso que João tinha dito, quando viu Jesus, apontou para Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus morreu, ressuscitou e tirou. Olha os verbos, tirou. Quem entendeu isso? O apóstolo Paulo e nós em graça. Então, como nós temos esse entendimento e a sabedoria que vem de Deus, porque se não fosse por Deus abençoado, nós estaremos hoje dentro de um templo desses aí, sendo chamados de pecadores, que é o que eles fazem. Chamam os filhos de Deus de pecador, sem saber que Cristo aniquilou o pecado. Sem saber que Cristo rasgou, tirou, riscou, acabou com essa dívida. Então, abençoados, a ninguém, Romanos 10, a ninguém devais nada. Então, é preciso haver esse discernimento quando a gente ler as escrituras, amém? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Só que como as pessoas hoje não têm a revelação, ficam ministrando, por exemplo, ficam ministrando Romanos 10, 13. Maria, mas não é? É para ministrar, abençoado. Tudo aquilo, Provérbios, né? 35 diz que a palavra do Senhor é pura, é verdadeira. Então, abençoado, é assim que nós devemos, abençoado, viver com a palavra. Não é meias verdades, é com a palavra. A gente, abençoado, a gente não deve viver com meias verdades, amém? Meias verdades não ajuda nós, meias verdades não ajudam. Então a gente deve ministrar sim para as coisas terrenas, para a gente reinar em vida, como Paulo disse, a ninguém deveis nada, né? A ninguém deveis nada, a não ser o amor, não é? Então, cumpriu a lei do amor, você cumpriu tudo, abençoado, amém? Você cumpriu tudo, não precisa ficar debaixo da lei, abençoado, amém? Para você ser salvo, porque Cristo já fez isso, Cristo já salvou. Amém, abençoado? Então eu disse para aquele rapaz da feira também, Cristo disse que quando nós tivermos, o rapaz que estava olhando o meu carro, abençoado, eu dei lá uns trocadinhos para ele, não é? E ali saiu alguns versos ali, não é? Ele falou alguma coisa e eu também falei, olha rapaz, Cristo disse que se nós servimos aos pequeninos, ou seja, ele me serviu olhando o meu carro e eu servi a ele com alguns trocadinhos que eu tinha, abençoado. Não quero aqui uma medalha não, amém, abençoado? É que a gente é orientado dentro da palavra para sermos desse jeito aqui na terra, amém, abençoado? Então eu servi ao Senhor, abençoado, e ele também serviu ao Senhor. Amém, abençoado? Então foi o que Cristo disse. Então servir ao Senhor é isso. É uma troca de gentileza. Amém? Alô, abençoado? É uma troca de gentileza, abençoado. Quando a gente vai para um culto glorificar o nome de Jesus, abençoado, é uma troca de gentileza. Ele fez uma gentileza para nós, nos salvando, nos tirando todo o pecado, cravando o pecado, tirando o pecado do mundo. João não mentiu, abençoado. Ele aniquilou mesmo, ele tirou o pecado do mundo para que a gente servisse. Para que a gente não servisse a este pecado. Não existe esse pecado mais, abençoado. Porque Cristo morreu, amém, abençoado? Ressuscitou. Por causa disso, ele eliminou o pecado. Então, esse entendimento é espiritual. Então, os filhos de Deus precisam ter esse discernimento espiritual, abençoado. E vocês vão entender em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, abençoado? Então, fica aqui, amém? O que é servir ao Senhor é isto.
Aquele rapaz fez uma gentileza para mim, eu também fiz uma gentileza para ele. Amém, abençoado? E assim também o Senhor fez uma gentileza para nós, assim também nós fazemos uma gentileza para o Senhor, de falar a palavra dele, de amar a ele, de estar com ele, de estar em comunhão com ele. É desse jeito, louvando a ele, cantando dentro de casa, cantando dentro da igreja, louvando, exaltando e adorando e falando do seu nome. Amém, abençoado? Então, a ninguém, abençoado. A palavra disse: a ninguém deveis nada. Amém? Cristo salvou. Amém? Por causa disto mesmo que nós agora, né, a gente faz uma gentileza para o Senhor, estando aqui, falando daquilo que Ele fez, falando do seu amor por nós. Amém? Então, é isso. Graça e paz a todos vocês que ouviram aí. Vou deixar gravado no canal, Graça sobre Graça Macedo, amém? Esta aí é uma palavra que me ajudou muito hoje a fazer esta live, amém, abençoado? Não tem mais vergonha, cada dia mais Ele vai acrescentando a mim, cada dia mais Ele vai me fazendo subir como águia. É isto mesmo que, se Ele me escolheu, não é? Efésios 1:4 diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, se Ele me escolheu, me predestinou para tal ofício, eis-me aqui. Amém, abençoado? Graça e paz a todos vocês que ficaram aí na live. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Um ótimo domingo.